Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. No programa de hoje, iremos continuar aprendendo sobre a sabedoria expressa no comportamento de Abigail. E para estar junto comigo nesta conversa, eu cumprimento as minhas queridas Andréia e Eveline. Paz do Senhor, Andréia. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Eveline. Vamos continuar nesse exemplo dessa mulher extraordinária que o Senhor deixou registrado na palavra, que é Abigail, né? Eu acho que Abigail é a própria mulher de Provérbios 31, né? A mulher cuja sabedoria plena do Senhor estava na vida dela. Paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Andréia. Vamos continuar meditando sobre a vida de Abigail e quantos ensinos traz para nós, mulheres que queremos ser mulheres bíblicas nesses dias também, né? A sequência dos versículos 25 a 31 de 1 Samuel, capítulo 25, mostra que Abigail intercede diante de Davi, pedindo que não dê atenção à insensatez e à perversidade de Nabal. Ela se humilha, reconhecendo que não sabia da ofensa cometida contra os mensageiros de Davi e, de forma sábia, encorajou Davi, reafirmando as promessas de Deus em sua vida, o seu bom caráter, lembrando de todo o bem que ele tinha feito a Israel. Queridas, aqui a gente aprende algo extraordinário, porque Abigail mostrou que ela não tinha força nos braços como ali os valentes de Davi tinham, mas ela tinha força na língua, com palavras sábias e encorajadoras. E tem um exemplo aqui, porque ela foi um termostato e um termômetro, ou seja, ela mediu a temperatura ali como termômetro e foi um termostato. Porque ela vendo ali no termostato é aquele que controla a temperatura, né? Controla e assegura o equilíbrio térmico. Então ela foi esse termostato ali, ela, né, como nós falamos no episódio anterior, na hora do incêndio, na hora que o negócio estava pegando fogo, ela soube como a alegria que estava presente nela, ela soube usar ali e foi extremamente sábia nas palavras. É uma bênção isso, porque ela reconheceu a força que ela tinha no Senhor, né? Não obstante ela tenha sido humilde ali, mas às vezes a humildade as pessoas pensam que é falar assim, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho capacidade. Não, humildade é força contida, né? Você sabe a sua força, quem você é no Senhor, aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, mas você se contém e vai lá e age. Age, às vezes assumindo a responsabilidade, às vezes assumindo a transgressão que outro cometeu e vai lá e fala. E nós começamos o episódio anterior falando que o poder da vida e da morte estão na utilização da língua, como dizem Provérbios. Então, ali, usando as palavras no momento adequado, ela conseguiu apagar um incêndio. Ela conseguiu evitar a guerra, né? Porque ia haver uma guerra ali e ela conseguiu evitar. E nós lembramos aqui que quando nós temos uma informação privilegiada, quando chega até nós um problema, nós temos uma responsabilidade com ele. Né? Se nós lembrarmos lá de Neemias foi perguntar, estou lembrando aqui do exemplo do livro de Neemias, que ele foi perguntar como estavam os seus, que estavam lá em Jerusalém. Aí ele soube de todo o mal que estava acontecendo. Ele teve que tomar uma atitude, orar, jejuar e buscar uma solução. Então, muitas vezes um problema chega até nós e nós temos que usar no Senhor as armas adequadas, né? A oração, o jejum, e muitas vezes nós temos que agir. E não é ficar assistindo um problema, né? Mas temos que agir, às vezes procurar uma irmã, procurar alguém que você está vendo um problema acontecendo, ir lá e levar um bom conselho. Mas o problema não é meu, é ele que tem que resolver, é ela que tem que resolver. Não,
Se a informação chegou até nós, é porque Deus quer que nós tomemos uma atitude, e foi isso que Abigail fez. Ela foi ali e com Davi, ela usou as palavras, e ela sabia da história de Davi, ela conhecia que Davi ia ser o futuro rei de Israel, ela reconheceu a unção do Senhor na vida de Davi, e ela disse para ele assim, olha, você já fez tanto bem para Israel, lutou tantas guerras, né, para Israel, e agora quando você foi elevado ao trono, porque ela sabia que ele seria, ela conhecia a profecia, quando você foi elevado ao trono, esse sangue vai ficar na sua mão. Então, ali Davi reconheceu, olha, foi o Senhor que te levantou para evitar que esse sangue ficasse na minha mão. Que bênção isso, né? Uma bênção. Você vê que Abigail, ela agiu em favor do bem da sua casa, mas em favor também da obra de Deus, né? Foi como a Andréia falou, ela tinha conhecimento da profecia, né? No versículo 30, ela vai falar lá com o Davi, né? O Senhor te estabeleceu como chefe sobre Israel. Então, a ação dela ali não foi somente para o bem dela próprio, mas ela fez bem a obra de Deus, pensando naquilo que seria bom para o ungido do Senhor. Porque como mulheres sábias, nós muitas vezes agimos assim também, pelo bem da nossa casa, mas também em defesa da obra do Senhor, para a preservação dos ministérios, para a preservação do diaconato, dos ungidos, para o bem daqueles que trabalham na obra do Senhor. E aí nós vemos a postura de Abigail, que nós percebemos que tanto o saber calar quanto usar as palavras certas tem uma grande importância para a vida e livramento. Diante do seu esposo, ela se calou, porque quando ela ouviu a notícia, ela poderia ter ido até Nabal e começado uma série de acusações. Como que você faz isso? Você é precipitado, você foi injusto, olha o problema que você causou à nossa casa. Mas ela se calou, ela silenciou. E quando ela vai até Davi, ela utiliza as palavras corretas, a mansidão, a humildade, a sabedoria. Então, como servas de Deus, como mulheres que queremos ter a nossa casa equilibrada, nós precisamos pedir ao Senhor esse equilíbrio, esse autocontrole, esse domínio sobre a nossa fala. Nós precisamos entender que nem tudo que a gente pensa precisa ser falado. Às vezes é tão difícil por conta da ansiedade, né? Por conta dessa vida que nós temos que é tão corrida, da nossa impulsividade em falar, em resolver as coisas. A gente acha que tudo que a gente pensa precisa ser dito. E a gente tem que aprender a fazer esse filtro, esse exercício de autocontrole. Nem tudo que sobe ao nosso coração como pensamento, a nossa mente precisa ser falado. A gente precisa ali ter um exercício de autocontrole, um filtro para saber o que vai produzir bênção e o que não vai ser produtivo. Em todas as nossas relações, com os nossos filhos, no nosso trabalho, com o nosso esposo, a gente precisa desse filtro entre o nosso pensamento e a nossa fala. Porque se nós tivermos esse filtro mais aguçado, nós vamos evitar muitos problemas no nosso dia a dia, muitos conflitos. E vamos apaziguar também muitas situações difíceis. Exatamente. E a palavra fala, Cris, que nós devemos, está lá em Coríntios, 2 Coríntios, devemos levar os nossos pensamentos cativos à vontade de Cristo. Né? Então, assim, não, mas é só um pensamento. Não, as nossas atitudes, elas são precedidas de pensamento. E quando nós controlamos o nosso pensamento, a obediência à palavra de Deus, peraí, isso que eu estou pensando não é de acordo com a palavra de Deus. Então eu já vou clamar, colocar um guarda na sua boca, né? No programa anterior que nós começamos a falar a respeito de Abigail, Eveline citou um exemplo de uma irmã que orou 20 anos para a salvação do seu esposo, e ela orava ao Senhor incessantemente para que ele colocasse um guarda à porta da sua boca, como está em Salmos. Para quê? Para que ela falasse no momento certo e calasse no momento adequado e usasse as palavras certas. Então nós precisamos disso, né? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Exato. E a sequência dos versículos 32 a 35 mostra como que o Provérbios 15:1 se cumpriu ali naquele contexto, né? Que é a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, como Eveline falou, então quando você tem esse autocontrole, quando você não deixa as suas emoções te dominarem, então ali
a Abigail, ela começou a encorajar, né, a lembrar Davi, né, dos feitos, foi encorajando ele ali, ela foi intencional, ela foi estrategista, ela não se deixou ser guiada pelas emoções. E a gente precisa de fazer esse exercício, né, diante de situações turbulentas, diante de um contexto tão difícil assim, não filtrar, mas olha, respirar fundo, pensar, clamar ao Senhor, porque se a gente tiver uma atitude impulsiva ali, tudo estava perdido. E isso, né, assim, se tratando do casamento, isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente ali, como a nossa, tem ali a emoção, né, envolve ali os sentimentos, muitas vezes a gente se permite ser domada ali pela emoção. E nós precisamos, né, o chamado amor inteligente, né, ter essa inteligência emocional hoje tão dita aí. Então a gente precisa de parar, não se deixar ser guiado pela emoção, porque depois que a gente fala determinadas coisas, ó, Palavras não voltam. não voltam. Então Abigail, ela foi aquela mulher que ela fez. E aí, porque o homem, muitas vezes, ele já, se tem uma situação, determinada situação, e ali ele já tem ali, às vezes, já está ou irado, ou com culpa, ou com alguma situação, aí vem a mulher e ainda fala, eu te falei, aí pronto. Eu avisei, aí pronto. Aí começa aquela dificuldade. Então, respira, Senhor, clama, né? E vai. E ali o que aconteceu? Ela voltou em paz para casa, né? A postura de Abigail, né? Ela teve uma postura de conciliação. Exato. Ela foi uma conciliadora. O que é uma mediadora? Uma conciliadora? Quem concilia um conflito entre duas partes distintas. Então a postura dela ali, ela tinha de um lado Nabal, com a sua dureza, com a sua arrogância, tinha Davi que está virado, queria uma vingança por não ter sido atendido, e ela soube fazer aquela conciliação com tanta sabedoria, com tanto entendimento, com tanta prudência, com tanta humildade, mesmo com um espírito ali de mansidão, de quietude, como fala lá em Pedro, e isso traz para a gente um exemplo, porque o papel da mãe, da esposa dentro do lar, está muito envolvido com essa conciliação. Quem tem 2, 3 filhos, às vezes tem que conciliar atritos entre os filhos. Muitas vezes conciliar atrito entre o pai e o filho. Os conflitos que surgem entre o esposo, entre o casal, que no dia a dia, muitas vezes, os dois são diferentes, não pensam da mesma forma. Mas ali a Abigail não assumiu uma postura de vingança contra Davi, que ela poderia falar, não poderia fazer isso com a minha casa. Ela não assumiu uma postura de embate com o seu esposo, mas não de conciliadora. E o Senhor nos chama a isso, a sermos dentro da nossa casa conciliadoras de problema para que haja paz dentro do nosso lar, para que a paz de Cristo reine dentro da nossa casa e nas nossas relações, né? No dia a dia, não só dentro da nossa casa. Muitas vezes no nosso trabalho, enquanto mulheres, a gente convive com mais pessoas e nas relações ali, pessoas mais fáceis de lidar, pessoas mais intransigentes, mais difíceis. E às vezes a gente leva para frente um problema, coloca ali uma fala que podemos trazer, pode inflamar mais ainda. Não, o Senhor nos chama para qualquer ambiente, seja dentro da igreja, às vezes um problema, uma pensa de um jeito, discordou da outra, né? Num trabalho de crianças, num trabalho de professoras, eu queria fazer desse jeito, mas eu sugiro fazer desse jeito. Somos professoras, somos senhoras à frente, somos irmãs do grupo de louvor. Nós vamos ter uma postura conciliadora, uma postura de paz, de servas do Senhor equilibradas. Não trazendo a inflamação, não trazendo o incêndio, mas trazendo a paz, a calma para resolver as coisas na direção do Espírito, né? E depois que as coisas são, assim, solucionadas, né? Quando aplacou ali o furor de Davi, aplacou a ira de Davi, interessante que o versículo 36 começa, e voltou Abigail a Nabal. Então, como é importante nós sabermos, e nós começamos tratar desse assunto de Abigail falando daquele versículo lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dizendo que a mulher que tem o marido que ainda não é convertido ao evangelho, como ela pode ganhá-lo sem palavras. E às vezes a mulher pode pensar assim, não, mas agora ele fez uma coisa
tão grave que ele colocou em risco toda a família e agora não dá mais. Alguém consegue pensar num exemplo mais trágico do que esse, assim, de uma atitude tão difícil como essa que Nabal tomou? Mas Abigail voltou ao seu marido Nabal. Então, você solucionou tudo, agora você vai voltar ao seu marido, né? Então, isso é muito importante. Mostrou que ela era submissa, né? Ela tinha a postura de submissão mesmo com um marido ímpio. Mesmo com o marido intransigente, ímpio. Mas o que a Eveline falou, o que ela buscava era paz dentro da sua casa. Ela queria o equilíbrio dentro da sua casa, a salvação da sua família, a salvação dos seus. E o Senhor deu a ela a bênção de conseguir isso, né? E já podemos falar aqui de como ela chegou em casa, porque acho que esse é o ponto culminante, né? Se nós pensamos assim, que Abigail já foi corajosa, a fortaleza do Senhor estava na vida dela, mas nós estamos falando do poder da morte e da vida, a vida e a morte que estão no poder da língua. Aí o texto é interessante, o versículo 36, nós estamos no capítulo 25, que diz assim, ó, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, como o banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu, Abigail, não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então, assim, é o ápice da sabedoria, da virtuosidade dessa mulher. Ela chegou em casa e aí o banquete estava acontecendo ainda, Nabal estava embriagado e ela não falou nada. Ela sabia que naquele momento nada iria resolver. Ela discerniu o ela momento, discerniu, né? Aquele momento e falou assim, do que vai adiantar eu falar qualquer coisa agora? Então, às vezes, no momento inflamado de uma discussão, que às vezes acontece, quem é mais forte cede primeiro. Então, cala e não fala nada. E aqui eu achei muito interessante, porque fala que ela não falou palavra pequena nem grande. Então, grande a gente sabe, né? Eu te avisei, era isso, se você não tivesse agido assim, é palavra grande. Agora, o que seria uma palavra pequena? Às vezes tá. Ou então, não sai um som, mas a cara emburrada, assim, ó. Nós mulheres sabemos fazer isso. Faz um bico, cara emburrada. Então, a Abigail não fez nada disso. Ela continuou linda, formosa, por dentro e por fora. E esperou a luz da manhã, o dia seguinte. Aí tem gente, né? Tem mulher que pode falar assim, não, mas eu não consigo. Me sobe um negócio. Olha, mata esse negócio que te sobe. Não. Clama pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor vai te ensinar, vai nos ensinar a ficarmos caladas. Muito bom. Isso aí, André, eu acho interessante que quando ela voltou, ela não falou, aí se cumpre lá o que a gente leu em 1 Pedro, né? Ganhou sem palavras, né? Ela se calou, ela esperou o momento certo de falar e quando ela falou, ela não trouxe acusação, ela trouxe um testemunho. Ela falou, eu fui até Davi, né? Eu levei o assunto, não vai haver mais morte dentro de casa. Então ela leva o testemunho dela, ela não traz ali acusação ou inflamação ou a soberba, falar, você criou um problema, agora eu que tive que resolver, eu resolvi. Não, é na postura dela de submissão, de equilíbrio, ela traz o testemunho. E aí, quando a Andréia trouxe, né, não trazer as palavras, nem grande, nem pequena, a gente saber como falar. Quando ela voltou, ela soube também como dar a notícia para o seu esposo, como falar de tudo aquilo que havia sido resolvido. Então, o tom que nós vamos usar nas nossas conversas, não usar de ironia, de crítica, porque já é comprovado cientificamente, quando a gente utiliza de ironias, de crítica, um tom ameaçador,
o cérebro bloqueia para aquilo. Vai subir aí o nível de cortisol, já começa a criar um estresse, uma irritação, uma agitação. Então, até o tom que nós vamos utilizar para falar com os filhos, com o esposo, saber o tom correto. É uma palavra de autoridade, se você for ver, ela usou ali, mostrou a autoridade dela, mas com graça, com humildade, com sabedoria. E para que a nossa fala, para que a nossa comunicação não crie bloqueios ou não crie dissensão, mas crie união. Crie conexão, uma fala feita com equilíbrio, uma conversa que traz um equilíbrio, a forma como você se coloca, como você coloca um assunto, mesmo às vezes se você for trazer uma crítica, um assunto difícil, mas a forma como você se porta para levar aquele assunto, o tom que você utiliza, vai criar conexão, vai aumentar os laços afetivos e não destruir, não trazer ruptura, mas cria laço, cria conexão. Então o Senhor quer nos dotar dessa sabedoria. É importante também, Cris, que ela falou no dia seguinte. Sim. Isso é muito importante, porque há momento de calar. Ela chegou à noite, ele estava cheio do vinho, embriagado, e ela não falou. Mas no dia seguinte, quando o vinho já tinha passado, quando as coisas voltaram à normalidade, aí ela falou. Porque muitas vezes nós conversamos com alguma irmã, e ela diz assim, eu cheguei, ele estava tão nervoso e eu não falei nada. Mas aí no dia seguinte, eu não falei. Não, o dia seguinte, quando todas as coisas já estiverem normais, é importante falar. Tem mulheres que assumem uma postura de silêncio total, e não é isso. Submissão foi não é isso. Que ela fez, né? Não foi essa atitude. Então, nós aprendemos aqui na palavra, o dia seguinte, não no momento da discussão, no momento que tudo está inflamado, mas no dia seguinte, quando o vinho passar e a normalidade voltar, agora não, agora só estava ali na pau. Então, ela pontuou com seu marido as coisas que aconteceram. Usou as palavras certas? Usou o tom adequado? Usou. Mas é preciso pontuar, é preciso dizer, olha, esse comportamento, essas palavras, isso não nos faz bem, isso não nos aproxima, isso nos distancia. Essas coisas precisam ser pontuadas, precisam ser ditas, porque senão fica aquele ciclo vicioso. Então, na hora do problema, eu não vou falar porque os ânimos estão inflamados. Mas quando passa, também eu não chamo a pessoa à realidade para conversar. É necessário essa conversa posterior. Não é falar a todo tempo, mas falar no tempo certo. Exato. E até para não gerar mágoa e não dar brechas, né, para que venha ali o inimigo, igual aconteceu com Eva, né, e fique lá, né, falando, trazendo aquela dificuldade à tona. E também tem aquela situação, né, aquelas pessoas que vão acumulando, aí passa. E aí depois que passa, sei lá, depois de um tempão, fala aquilo que aconteceu lá, então resolve na hora, né? Resolve naquele momento. Tem aqui umas orientações sobre comunicação verbal que acho que ajudam na comunicação da família, que é isso que Eveline pontuou, né? Não ser agressivo, não se deixar levar pela raiva, pela emoção, focar nos fatos e não nos sentimentos. Então, foram o que vocês colocaram. Vai no fato. Então, por exemplo, é uma questão financeira. Olha, o cartão de crédito esse mês veio mais caro. Nós não vamos poder gastar mais. Não ficar, olha, você gastou, tá vendo? É isso que a gente colocou muito aqui. E se fazer compreensível, né, de uma maneira racional, e não deixar passar, porque isso vai gerando sentimentos ali que depois vai igual uma panela de pressão. Aí depois, quando vai, estoura e aí o prejuízo é muito grande. E aí, às vezes, já não sabe nem por quê já está discutindo, porque juntaram tantos fatos, tantas situações que não foram sentados à mesa, não foram conversados, não foram pontuados, que aí, às vezes, o casamento desgasta. Né? Então, como é importante essa atitude, nós aprendermos com Abigail dessa forma, no tempo certo de calar, mas o tempo adequado também de falar. Amém. E essa sabedoria, né, de saber o tempo certo, para nós racionalmente é muito difícil, né? E Abigail foi muito estratégica ali, né, em todas as suas ações. E quem vai nos dar essa sabedoria é o Senhor. E lá em Tiago
vai falar isso, Tiago 1:5, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Se nós pedirmos ao Senhor, buscarmos como esposas, querendo ser uma boa esposa, querendo ser uma mulher bíblica, o Senhor vai nos dar essa sabedoria que repousou sobre Abigail, o Espírito Santo vai fazer repousar sobre nós também. Eu amo esse versículo que a Eveline citou, depois que eu guardei referência, eu sou ruim de endereço bíblico, mas eu guardei essa referência, porque se você percebe que você poderia ter agido de uma forma melhor, você percebeu que você está com falta de sabedoria. Então, pedir a Deus, e Ele dá vontade, né? Ele dá vontade, não vai nos cobrar nada disso, não lança em rosto. É maravilhoso esse versículo. E antes, né, de nós encerrarmos o programa, Abigail, ela esperou em Deus a vitória. Né? Ela não agiu com as suas próprias mãos, ela não agiu com a sua razão, ela esperou em Deus a vitória. Ali, no caso específico do texto bíblico, né, nós vamos ver que Nabal, ele depois ali de 10 dias, ele ficou paralisado, depois de 10 dias ele veio a falecer, e essa mulher, ela foi honrada como esposa de Davi. E nós sabemos que, assim como Deus transformou a história de Abigail, né, quantas mulheres o Senhor Jesus tem transformado maridos, né? Não às vezes, não na morte física, mas às vezes aquelas mulheres que podem estar nos assistindo, que têm, né, casadas com homens como Nabal, e que através da operação do Senhor Jesus, através da fidelidade ali daquela mulher, né, o Senhor pode ali, né, matar ali aquela natureza e dar para ela um segundo casamento, né, com um homem ungido de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. O nosso Deus, como nós temos aprendido, nosso Senhor Jesus, ele opera maravilhas, né, ele é maravilhoso, então ele pode operar esse milagre. Então, essa história que ela termina assim com um final muito esperançoso, né, de que esse Deus que Abigail creu, Abigail, ela se entregou, e tanto é que lá na frente, quando ela tem um filho, né, que Leabe significa Deus é meu juiz, ou seja, ela foi justificada pela ação de Deus. Eu acho que a gente só para a gente esclarecer que ela a pessoa pode ter um segundo casamento. Por que nós falamos isso? Não é um segundo casamento, você não vai casar de novo. Mas assim, nós cremos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos um novo nascimento. Né? Então, ali nós tínhamos duas naturezas. Né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então, essa mulher sábia e essa mulher tola, muitas vezes estão dentro de nós mesmos. Então, assim, Abigail é um exemplo da sabedoria e Nabal é o exemplo da tolice. E ali nós temos Davi, que é tipo do Senhor Jesus. Então, se você que vai ganhar o seu marido sem palavras para o Senhor vai matar uma natureza humana e vai renascer, vai ter um novo nascimento, uma natureza que agora é a natureza de Cristo. Agora você nasce uma nova criatura. Então, é como se fosse um novo casamento, né? Isso. É como aquela irmã que ora anos, décadas para a salvação do seu esposo, e ele era de uma forma. Ele era intransigente, mas quando ele recebe o Senhor Jesus na sua vida, nasce ali um Davi, Amém. Nasce uma natureza de Cristo na vida dele. É a esperança de que o Senhor tem esse poder de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para as irmãs, né, que convivem nessa situação, não percam a fé. Para as mulheres que estão nessa situação, orem ao Senhor, porque nós já vimos o que Deus pode fazer. Eu vivi essa experiência enquanto filha. A minha mãe orou muitos anos pela conversão do meu pai, né? Eu já nasci, quando nasci, mamãe já era evangélica, mas meu pai não. E foram muitos anos e eu vi muitas vezes a postura de Abigail dentro da minha casa, como filha, observando o comportamento da minha mãe como esposa, e ganhou sem palavras. Muitas vezes ganhou sem palavras, e as irmãs que estão nos assistindo vão ganhar sem palavras também, vão ver essa bênção, né, de ver uma nova natureza, de ver essa transformação de Cristo
na vida do esposo. Amém, amém. Estamos chegando aqui ao final desse programa. O nome de Abigail significa meu pai é alegria. E esse é o tipo de pessoa que traz a alegria em meio às circunstâncias mais difíceis e adversas. A alegria, assim como o amor, a longanimidade, a mansidão e a temperança, são alguns do fruto do resultado produzido pelo Espírito Santo em nós. Busque a cada dia ser uma mulher prudente, conduzida pelo Espírito Santo, capaz de gerar paz, preservar vidas e semear alegria por onde anda. Gostou desse programa? Curte, compartilhe com as amigas, com as irmãs da igreja, chame o esposo para assistir e comente no chat do YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.